Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 40. Viver em harmonia com os irmãos. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que possamos ser agentes de paz, que possamos ser pacificadoras, seja no lar, seja no meio corporativo, seja, meu Deus, em meio ao relacionamento com familiares, com vizinhos, na sociedade, na igreja, na escola, com os filhos, com os professores dos nossos filhos, aonde quer que estejamos inseridas, que possamos ser proclamadoras do Teu Evangelho, que possamos levar o estandarte da Tua Palavra e que possamos mostrar que fomos chamadas à santificação e à paz com todos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Não basta desejar a paz. Temos que viver de verdade em paz em todos os nossos relacionamentos, com Deus, com os outros e conosco. Paulo deve ter compreendido como a paz pode ser fugidia, a não ser que a persigamos diligentemente. Porque em muitas de suas cartas, ele clama aos cristãos para que vivam em harmonia. Por exemplo, escreveu aos Filipenses: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, ou por discórdia, egoísmo, ou por fins inválidos, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Tenham um conceito mais alto sobre os outros do que sobre si. Filipenses capítulo 2, versos 2 ao 3, com comentários da autora. A seguir, na segunda carta aos Coríntios, ele diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, regozijem-se, procurem aperfeiçoar-se, tornarem-se perfeitos, completos do jeito que deve ser, exortem-se, encorajem-se mutuamente e tenham um só pensamento. Vivam em paz e então o Deus, que é a fonte de afeto, boa vontade, amor e benevolência em relação aos homens de amor, e autor e promotor da paz, estará com vocês. Paulo disse também aos Efésios: sejam completamente humildes e dóceis, altruístas, gentis e afáveis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade que é produzida pelo Espírito, pelo poderoso vínculo da paz. Efésios capítulo 4, de 2 a 3, com anotações da autora. Para viver em harmonia, devemos fazer concessões uns aos outros, deixando de considerar erros e defeitos alheios. Devemos ser humildes, amorosos, compassivos e corteses. Devemos estar dispostos a perdoar rapidamente e com frequência. Não devemos nos ofender facilmente e devemos abençoar os outros em vez de os amaldiçoar. Devemos ser generosos na misericórdia e devemos suportar tudo, sermos pacientes. O doce som da harmonia. Deus deu-me um exemplo do que significa viver em harmonia, um com os outros, quando eu estava cumprindo o ministério em uma igreja. Eu havia pedido a todo o grupo de adoração para voltar à plataforma e então pedi que cantassem e tocassem uma canção da sua escolha. Eu sabia, é claro, que todos iriam escolher uma canção diferente, porque eu os havia instruído sobre a lista de canções. E quando eles cantaram e tocaram, o som foi horrível, não havia harmonia. Então pedi que cantasse Jesus me ama. Ela soou doce, suave, maravilhosa e reconfortante. A desarmonia é barulho no ouvido de Deus, mas quando vivemos em harmonia, produzimos um doce som. Não somente isso, mas quando vivemos em paz uns com os outros, estamos na verdade em guerra espiritual. Resumo e reflexão. Sem unidade e harmonia, a verdadeira força espiritual não pode ser liberada. A Igreja do Novo Testamento, do livro dos Atos dos Apóstolos, é um retrato de unidade e harmonia. Disse nos Atos dos Apóstolos
capítulo 2, versos 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, com um objetivo em comum. Descreva em maiores detalhes as características da primeira igreja cristã usada aos seguintes versículos. Atos capítulo 2, versos 44, Atos capítulo 2, versos 46. Atos capítulo 4, versos 31 e Atos capítulo 4, versos de número 34. Número 2. A palavra de Deus diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Araão, o primeiro sumo sacerdote, alto sacerdote, até a gola de suas vestes, consagrando todo o corpo. É como orvalho do altivo monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Número 3. Recorde-se de uma ocasião em que você se envolveu em discórdia na igreja. Descreva, ou em qualquer outro lugar, descreva como a discórdia chegou e o que aconteceu em resultado. Agora recorde-se de um tempo em que você pessoalmente vivenciou o tipo de unidade de que trata o Salmo 133. Escreva abaixo o que aconteceu e como você se sentiu. Devemos perseguir a paz com os irmãos. Você está por acaso em algum relacionamento no qual deveria perseguir a paz? Explique. Número 6. Em Filipenses capítulo 2, versos 3 está escrito: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, por discórdia, egoísmo ou por fins inválidos, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Tenham um autoconceito mais alto sobre os outros do que sobre si. A partir desse versículo, como você poderia perseguir a paz com aquele indivíduo ou grupo? Oração da Joyce. Amado Senhor, pelo poder do Teu maravilhoso Espírito Santo, revela-me qualquer atitude que tenha criado ou fomentado discórdia entre cristãos próximos a mim. Eu humildemente me arrependo por não ser agente da paz. Mostra-me como eu posso restaurar a paz em meus relacionamentos partidos ou danificados através das ofensas e dos maus entendimentos. Assumo um novo compromisso, tornar-me uma pacificadora sempre que possível com a Tua ajuda. Amém. Uau! Glória a Deus! Eu gosto muito desse versículo de Filipenses no capítulo 2, versos 3, que no final ele diz assim: considerem os outros superiores a si mesmo. Eu gosto muito desse versículo, porque eu entendo que o cristianismo, ele se baseia em amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos nos amar. Se ainda não nos amamos, está aí um exercício que precisa ser vivido todos os dias. E depois nós precisamos aprender a amar os nossos semelhantes. E olha que eu tenho certeza que assim como você, não é só na minha casa, na minha família, às vezes alguns semelhantes são bem difíceis de serem amados. Alguns relacionamentos são espinhosos, são difíceis, são laborosos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos perseguir a paz. Nós devemos ser agentes da paz. Devemos procurá-la, ser ávidos para proclamar a paz, ser ávidos para sermos pacificadores. As pessoas precisam nos ver com um relacionamento restaurado para a glória dele. As pessoas precisam nos enxergar com um caráter que se assemelha a Jesus, de imitadoras de Cristo. As pessoas precisam nos enxergar como aquelas que estão promovendo a paz. Não a discórdia, não a fofoca, não a maledicência, o diz que me diz que, o falar do outro pelas costas, não a falta de empatia, a acusação. Mulher, tome muito cuidado. Você conhece aquilo que a palavra de Deus diz. Deus, ele é um justo juiz e ele observa todos os nossos atos. E haverá um grande dia onde nós nos encontraremos novamente com ele. E o livro da nossa vida será aberto. E pense você que, como numa tela de cinema, toda a tua história vai passar. Como é que você vai explicar para Deus? Ou com que cara você vai olhar para Deus que você falou mal de uma amiga?
Ou que você fofocou, futricou? Como que você vai se colocar na presença do Todo-Poderoso nesse momento? A palavra que me vem à cabeça é vergonha. Se nós tivermos atos injustos, e com certeza nós teremos, espero que não sejam muitos, mas que tenhamos consciência e arrependimento agora. Agora é o tempo de se arrepender. Agora é o tempo de perdoar e oferecer perdão a quem é devido. Agora é o tempo de buscar a harmonia e a paz. Agora é o tempo de você ser uma pacificadora. Então seja, então haja, então busque, então proclame e que dos teus lábios saiam apenas palavras de paz. Se não for para edificar, nem abra a tua boca. Nem abra a tua boca. Guarda a tua língua. Põe um freio aí. Esses dias eu falava com uma pessoa, não me recordo quem era, mas eu falava assim, olha, do momento que a pessoa chegar, coloca um copo de água. Eu aprendi isso com um antigo pastor, que era um pastor meu. Coloca um copo de água na sua boca e não fala, não discute. Não engole a água. Coloca a água na boca, né? Não o copo. O copo você vai utilizar para levar a água até a boca. Mas segura ali a água. Não dá tempo de discutir porque a tua boca tá cheia. Se for o caso, faça isso. Seja com o marido, seja com os filhos, seja com a sogra, seja com o chefe, seja com amigos do trabalho, com parentes, com vizinhos. Ponha água na tua boca. E que o Senhor fale com você, porque o Senhor tá falando com pessoas. Eu tenho certeza disso, assim como Ele fala comigo. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.